Boa noite, pessoal. Eu sou o Alisson, faço parte do blog Insensatez. E hoje, com o Papo Insensato, temos o convidado Vitor. Boa noite. Boa noite, Vitor. Agradeço Boa já a sua participação aqui no blog. E vamos direto ao assunto, que é sobre a Igreja dos Últimos Dias. Vitor, qual a sua opinião sobre isso? Bom, Alisson, eu tenho muito a falar sobre isso, né? Nós vemos vários exemplos hoje em dia de várias igrejas com doutrinas, né? Cada um com a sua doutrina, cada um com o seu jeito de pensar a respeito de Cristo, cada igreja com um modo diferente de pregar a palavra, alguns mais dinâmicos, outros mais antigos, né? Mas todos ali no mesmo objetivo. Mas existem também alguns que sempre estão fugindo do objetivo, né? Que não estão buscando o verdadeiro evangelho, não estão buscando a verdadeira salvação, que é o que Cristo tem a oferecer para nós, que é a vida eterna. Tem as doutrinas, tanto as corretas como as más, né? E hoje em dia, as más estão prevalecendo, infelizmente. Nós podemos ver aí uma doutrina que hoje em dia é pregada, a da prosperidade, a que o homem tem que ser próspero. Se o homem não for próspero, ele não tem o poder de Deus. Se o homem não for próspero, é porque ele não tem a presença de Deus. E eu acho isso errado, porque nós vemos vários exemplos de Jesus Cristo não foi rico, Paulo não foi rico, várias pessoas não foram ricas e foram cheias do poder de Deus. Existiram sim os ricos, Davi, Salomão, vários personagens bíblicos ricos, Abraão, mas isso não quer dizer, riqueza não significa poder de Deus, nem presença de Deus, nem graça de Deus. Cada um tem a sua promessa. Então, eu acho que essa questão da prosperidade, a gente não deve se firmar nisso, porque tudo que a gente junta nessa terra aqui, fica só aqui, a gente não leva para o céu. Então, eu acho que o tesouro que a gente tem que prosperar nele é o tesouro celeste, o tesouro espiritual, aquele tesouro que a gente junta, fazendo como a gente está aqui agora, gravando vídeo para evangelizar, para a gente estar disponibilizando para as outras pessoas no mundo todo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que manter esse foco. O nosso foco tem que ser evangelizar, tem que ser salvar vidas, tem que ser mudança de vida, tem que ser salvar pessoas do relento que elas estão vivendo, salvar pessoas da marginalidade. O nosso dever como cristão não é prosperar, nosso dever como cristão é salvar almas. Nosso dever como cristão, está na Bíblia ali, portanto vá por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando tudo que eu tenho vos ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, vou dar uma lidinha aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu só dar uma clicadinha aqui. 1 Timóteo, do capítulo 4, versículo 1 ao 5. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro e em brasa. Então nós vemos hoje em dia pessoas que, acima de tudo, elas querem ser mais ricas, são avarentas, pessoas que só querem enriquecer e estão com os olhos tapados para ajudar o próximo. Pessoas que estão cada vez mais ricas, cada vez maiores, com mais poder, e esquecem daqueles que têm necessidade. Quando o Evangelho diz, amar o próximo como a ti mesmo, como é que nós podemos amar uma pessoa, sendo que ela está passando necessidade e a gente não faz nada por ela? Como a gente pode ajudar uma pessoa assim? Eu não entendo isso. Então eu acho que a gente tem que ser próspero sim. Não é errado o cristão ser próspero, com certeza não é errado. E se ele é próspero, que use sua prosperidade em prol do reino de Deus. Dizia lá em Atos que a igreja vivia como um só. Eles repartiam tudo que tinha e ninguém passava necessidade. Então acho que a gente tem que viver hoje em dia assim. A gente tem que viver com um propósito só, unidos em uma só missão, que é salvar vidas, resgatar vidas. Nós temos várias coisas para fazer, projetos sociais, evangelização, visitar hospitais, prisões, dar exemplo de vida, acima de tudo, dar um bom testemunho para a nossa sociedade, tanto para a sociedade como para a família. Tem gente que é cristão só na igreja, né? Em casa é... Infelizmente, hoje os cristãos
andam de uma forma muito aleatória, muito sem vida, muito de uma forma assim, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que me der na telha. Mas o cristão é chamado a seguir somente uma coisa, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Se você é cristão e está andando à vontade, à sua vontade, te digo uma coisa, primeiramente, você não é cristão. Segundo, você está envergonhando a Cristo e seu Evangelho, porque nós somos chamados a sermos santos, a sermos cheios do Espírito Santo. E se a gente se diz cristão, um servo de Cristo, que tem a aparência de Cristo, que tem todos os atributos de Cristo, a gente não pode andar conforme a gente quer, conforme a nossa vontade, conforme o nosso pensamento. Muito pelo contrário, a gente tem que andar segundo o coração e o pensamento de Deus. Não é verdade? É verdade, eu fiz a palavra, né? Quando a primeira vez que os apóstolos os que estavam pregando a palavra foram chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos porque eles faziam aquilo que Cristo fazia, as pessoas viam semelhança no que eles estavam fazendo com o que Cristo fazia. Foi por isso que foram chamados de cristãos. Então eu acho que a gente tem que ser como Cristo era. Para ser chamado de cristão, a gente tem que ser como Cristo era. A gente não pode dar um testemunho ruim. Isso não é ser cristão. Muitas pessoas dizem que são cristãos, mas de cristãos não tem nada. Entendeu? Então, isso também, a gente tem que negar a nossa vontade. A gente tem que viver segundo a vontade de Deus. Porque a nossa vontade ela é falha. Todos os caminhos para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Então a gente tem que viver não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então é por isso que a gente tem que estar falando sempre Deus na nossa frente, tem que estar colocando Deus acima de todas as coisas. E lá diz, né, pra gente não buscar outra coisa, não buscar prosperidade, não buscar riquezas aqui na terra, não buscar casa, carro, essas coisas. E se a gente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Então ele diz primeiramente, só primeiramente, ele não diz busque segundo isso, terceiro isso, então ele diz que primeiramente e único, nós temos que buscar primeiramente e unicamente o reino de Deus. Se nós conhecemos a verdade, nós temos que buscar a verdade. E temos que expor a verdade para aqueles, porque a verdade é o que liberta. Entendeu? Então a gente tem que expor para eles o amor de Deus, como Deus ama as pessoas, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer sobre o Evangelho que está sendo pregado hoje em dia. A gente tem que esquecer, acho que a gente tem que esquecer mais um pouco de nós mesmos, temos que parar de ser menos egoístas, temos que ser menos egoístas e pensarmos mais no próximo. Como é que a gente pode ter um carro, ter uma casa, ter roupas, ter tudo e querer sempre mais, achar que nós não temos nada? E pessoas passam necessidade, quando a gente não tem coragem de doar um alimento, não tem coragem de fazer uma visita no hospital. Como é que a gente pode se dizer cristão? Cristão não age assim. Então a gente tem que fazer a obra de Deus, tem que fazer o que Cristo fazia, porque Cristo, ele não só pregava para a multidão, ele alimentava, ele fez a multiplicação do pão e do peixe, entendeu? Ele alimentou aquela multidão, a ponto das pessoas seguirem a ele somente para alimentar-se, porque ele era bom, mas ele estava pregando o Evangelho, ele estava fazendo a obra, entendeu? Então a gente tem que fazer a obra também. Cristo deixa um exemplo maravilhoso, um exemplo perfeito. Só o exemplo dele a gente tem que seguir, não de outras pessoas, de outros pregadores. Eles são apenas, vamos dizer que, inspirações que a gente tem que seguir, espelhos. Mas o Cristo é o nosso exemplo que a gente tem que seguir. Ele afirme, nossa base é a pedra angular. Então eu acho que se a gente começar a pensar mais no próximo, a gente vai conseguir realmente mostrar o que é o cristianismo. É por isso que hoje em dia muitas pessoas estão tapadas pelo verdadeiro evangelho, porque pessoas dão maus testemunhos, o tal do trízimo. Gente, o que é isso? Trízimo? Isso não é bíblico, não é, gente? Como assim trízimo, gente? Tantas coisas estão acontecendo hoje em dia que deixam o evangelho ridicularizado. Não se torna mais um evangelho de salvação, não se torna mais um evangelho de libertação, de salvação de vidas, de transformação, mas se torna um evangelho de riquezas, de eu quero isso, de eu quero aquilo, de posses. Isso não pode ser assim, gente. Não pode continuar do jeito que está.
ser um evangelho puro, santo, como era pregado por Cristo. É verdade. Infelizmente, hoje as igrejas estão adotando um tipo de evangelho muito errado, muito secular, muito de se você tem fé, você tem carro, você tem casa, você não pode ficar doente, você não pode passar por alguma tribulação, você não pode ficar triste porque senão você não tem fé em Deus. Muito pelo contrário. Jesus diz bem assim, no mundo tereis aflições, mas relaxem, se acalmem, eu venci o mundo, eu estou com vocês, eu estou com o Espírito Santo em vocês, guiando vocês, dando tranquilidade a vocês, mas que vocês não vão ter aquela vida fácil que vocês estão esperando, muito pelo contrário, vocês vão sofrer, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por momentos difíceis, mas confiem em Deus, busquem mais a Deus, se acheguem a Ele que Ele se achegará a vós. É verdade, com certeza. A gente vê, né, que Cristo fala que ele teria que subir ao reino para ele enviar o outro que viria após ele, que era o Consolador, né? E se cristão realmente não sofresse, para que ele enviaria o Consolador se a gente não precisaria de passar por nenhuma aflição? O Consolador está aqui para isso, o Espírito Santo está aqui para isso, para nos consolar, para nos ajudar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A gente tem que ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que viver. Paulo, caraca, quem foi o maior evangelizador do que Paulo? O missionário que a gente tem ali nosso exemplo vivo, que é Paulo. Ele sofreu tanto, passou por prisões, por cadeias, passou por açoites, espancamentos, foi apedrejado, entendeu? Ele próprio diz, eu já aprendi a viver por nudez, já aprendi a viver pobre, já aprendi a viver rico, já passei por todos os tipos de situações da minha vida, mas a graça de Deus me basta. Ele fala que aquilo que Deus dá para ele, basta para ele, não precisa de mais nada. O próprio Deus permitiu que fosse lançado em Paulo uma enfermidade, entendeu? Para que ele não se ensoberbecesse, e ele aceitou aquilo com bom grado. Ele falou, tua graça me basta, Jesus. Então acho que é isso que a gente tem que viver, a gente tem que parar de pensar mais em nós mesmos, a gente tem que ir à obra, ir evangelizar, a gente tem que parar de ficar triste, porque a gente não tem tempo para ficar triste, tem tantas almas precisando da gente ali. Não é errado ficar triste, não estou dizendo isso, muito longe disso, cada um tem o seu momento de dificuldade, né? Mas a gente não tem tempo para nós mesmos, vamos dizer assim. A gente tem várias pessoas que precisam de nós, precisam de pessoas como eu e como você, que conhecem a palavra de Deus, para estarmos ali evangelizando. Tem uma música do Thales Roberto que fala muito no meu coração, o que queres de mim. Eu aconselho vocês escutarem uma música, o que queres de mim, Thales Roberto. E nessa música é uma oração que ele faz a Deus. Ele pergunta o que queres de mim, e Deus responde para ele, me ame mais que tudo, me ame mais que o mundo, me queira mais que o mundo, e ame o seu próximo, porque o que você faz por ele, você faz por mim. Ele fala no seu próximo, porque o que você faz por ele, você faz por mim. Então o que você faz pelo seu irmão, aquilo que você ajuda o seu irmão, você está fazendo por Deus. Coisa maravilhosa. Jesus Cristo fala, tem uma parte lá que fala, na Bíblia, quando é que foi, Cristo, que nós te ajudamos, que nós te alimentamos, que nós te visitamos? Aí Jesus Cristo fala, quando vocês fizeram pelos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então a gente tem que ajudar mesmo, a gente está no campo para isso. E Deus tem colocado um desejo forte no meu coração de sair para evangelizar. Como eu tinha comentado com você antes, que já Deus já tinha me mostrado o que Ele queria para mim, que era liderar uma equipe de evangelismo. A partir do Crer para Ver, foi um projeto, não deu certo, mas estamos firmes. Eu continuei firme na minha fé, continuei esperando em Deus, orando, me consagrando. E estou aqui, falando disso, a respeito da palavra de Deus. Então, Deus tem colocado no meu coração esse forte desejo pelas almas, de resgatar as almas, não pela minha força, não que eu posso, não porque eu sou bom, mas
pela graça de Deus, porque Deus age em mim, porque toda a glória é para Ele. Eu não faço isso para mim, eu faço isso para Ele. Eu não faço isso por mim, eu faço isso por Ele. Não é porque eu tenho capacidade, é porque Ele me dá capacidade. Então, eu acho que é isso. Todos nós temos capacidade, segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a falar, vai nos ajudar a enfrentar demônios, vai nos ajudar a enfrentar perseguições, assim como Ele ajudou Paulo, assim como Ele ajudou Timóteo, assim como Ele ajudou